A ODS 5 tem como objetivo primordial alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Segundo o projeto Mulheres Inspiradoras, no ritmo atual, a igualdade de gênero só ocorrerá em 2080. O tópico 1 tem como intuito acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte. Mesmo que a Constituição Federal e muitas leis proíbam um tratamento diferenciado em razão do sexo, trabalhando mais e tendo um nível educacional maior, as mulheres recebem, em média, 76,5% dos rendimentos dos homens. O objetivo do tópico 2 é eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas. Para auxiliar essas mulheres, o Programa Emblemático Global da ONU para Mulheres tem como foco a prevenção e o acesso aos serviços essenciais para erradicar a violência contra as mulheres. O tópico 3 tem como objetivo eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos precoces e forçados de crianças. O Brasil tem o maior número de casos de casamento precoce da América Latina. A maioria desses casos ocorre em áreas rurais e em famílias em situação socioeconômica vulnerável. Essas condições são alimentadas pelo aumento de pobreza e a falta de oportunidade para jovens. A ONG Plan Internacional Brasil lançou um estudo sobre casamento infantil no Brasil, chamado Tirando o Véu. Esse estudo diz que há toda uma estrutura que colabora para que essas meninas entrem mais cedo nesse tipo de relação. A ONG se dedica a proteger os direitos e promover os protagonismos de crianças, adolescentes e jovens, especialmente meninas, por meio de seus projetos, programas e ações de mobilização social. O tópico 4, dentro da ODS 5, prevê o reconhecimento e a valorização do trabalho de assistência doméstica e não remunerado. De acordo com o IBGE, o trabalho não remunerado de afazeres domésticos, contabilizado, acrescentaria 13% ao PIB brasileiro. Assunto tão importante a ser debatido que o INEP utilizou a pauta do tema de redação do Enem de 2023 como forma de tentativa de conscientização. O tópico 5 tem como objetivo a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida, política, econômica e pública, tendo como exemplo o incentivo da ONU Mulheres, que apoia causas políticas de mulheres como a Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo e a Violência, Jovens Mulheres Líderes, um programa de fortalecimento em questão de gênero e juventude, e apoio à Marcha das Margaridas, apoio a mulheres rurais e articulação política de trabalhadoras rurais. O tópico 6 abrange temas como gravidez, parto, puerpério, aleitamento materno, concepção, contracepção, aborto, doenças sexualmente transmissíveis, violência sexual, dentre outros. Temos algumas iniciativas para esse objetivo, como um projeto de extensão da UFSC, grupo de apoio ao pós-parto, que ajuda mulheres da comunidade, e materiais de estudos para mulheres, como o site da UFSC, que disponibiliza diversos materiais sobre a saúde sexual. Entretanto, também são tópicos importantes os direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso à propriedade, à terra e o aumento de uso de tecnologias de base para promover o empoderamento das mulheres e adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção de igualdade de gênero. E a ONU afirma que investir nas mulheres pode ser uma oportunidade. Estima-se que, se reduzir as diferenças existentes em serviços de cuidado e expandir os trabalhos decentes, criaria quase 300 milhões de empregos até 2035. O Estado brasileiro adotou uma importante medida em busca de acelerar o processo para o alcance da igualdade de participação econômica e oportunidades entre homens e mulheres. A Lei nº 14.611, de 3 de julho de 2023, dispõe sobre a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Nós vamos falar da ODS 8, que é Trabalho Decente e Crescimento Econômico, que tem como objetivo principal promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos. O primeiro objetivo, ele busca um crescimento anual de pelo menos 7% do PIB, principalmente nos países menos desenvolvidos. Então ele busca
sustentar esse crescimento econômico. O segundo objetivo, ele busca maior produtividade na economia por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação. E ele põe foco também em setores de alto valor agregado e nos setores que precisam de mão de obra intensiva. O terceiro objetivo, ele busca a promoção de políticas que ajudem no desenvolvimento de empreendedorismo, de inovação, da geração de empregos decentes e incentiva também as empresas pequenas, grandes e médias. Esse objetivo tem diversos exemplos de ações que buscam alcançá-lo, mas um dos mais interessantes é o da formalização dos MEIs, que são os microempreendedores individuais, que são incentivados pelo governo e recebem alguns apoios dele. O quarto ponto busca uma melhora progressiva até 2030 na eficiência e utilização dos recursos globais, no consumo e na produção. Ou seja, ele tem uma visão muito mais sobre a sustentabilidade da produção e do consumo. O tópico 5 trata sobre alcançar um emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para todos em trabalhos de igual valor. De acordo com o IBGE, é possível perceber que a taxa de desocupação por sexo, grupo de idade e existência de deficiência, entre 15 anos ou mais, é maior entre mulheres em relação à população nacional total e menor entre homens em relação à população total. Como exemplo, tem o Programa Manuel Querino de Qualificação Profissional, que foi lançado em novembro de 2023 para fortalecer a política pública de qualificação para trabalhadores, principalmente jovens e a população vulnerável, com foco na promoção da diversidade e combate à discriminação. A oferta de cursos foi viabilizada por meio de parcerias firmadas entre o Ministério do Trabalho e o Emprego com estados e municípios que aderiram ao Sistema Nacional de Empregos, SINE, e com o Instituto de Universidades Federais. O tópico 6 tem como objetivo reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação. Nesse sentido, o Tribunal Regional do Trabalho, do Ceará, instituiu em 2019 o programa Fada Madrinha, voltado para os estagiários. A iniciativa busca auxiliar os jovens a ingressarem no mercado de trabalho por meio da capacitação em oficinas ministradas por servidores, pelo Serviço Nacional de Emprego e pelo Centro Integrado Empresa-Escola. Os estagiários também são incentivados a participarem de ações sociais. O tópico 7 fala sobre medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo o recrutamento e utilização de crianças soldados, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. Segundo os dados do IBGE, entre 2019 e 2022, a população do país com 5 a 17 anos de idade diminuiu 1,4%, mas o contingente desse grupo etário em situação de trabalho infantil aumentou 7%. Em 2022, havia 756 mil crianças e adolescentes exercendo as piores formas de trabalho infantil, que envolviam riscos de acidentes ou eram prejudiciais à saúde. O tópico 8 tem como objetivo proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes e pessoas em empregos precários. Existe uma lei de 22 de fevereiro de 2024 que altera a lei de 1995 e 2021. E fala sobre o servidor que prestar serviço em condições penosas, insalubres ou perigosas fará jus a um adicional mensal na proporção de 40%, 30%, 20% ou 10%. Agora vamos falar sobre a ODS 8.9. Ela tem como intuito elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável. Ela também planeja fazer isso até 2030. Além de gerar empregos e também promover a cultura e os produtos locais. Já se tratando sobre a ODS 8.10, ela busca fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão do acesso aos serviços bancários, de seguros e financeiros para todos.
Sobre a ODS 8.A, ela visa aumentar o apoio da iniciativa de ajuda para o comércio com os países em desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos. Já a ODS 8.B, ela visa desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial do Trabalho. A ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10, tem como objetivo reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A visão estratégica dessa ODS se constrói sobre o objetivo de erradicação de pobreza em todas as suas dimensões, na redução das desigualdades socioeconômicas e no combate às discriminações de todos os tipos, tendo como metas promover a inclusão social, econômica e política de todos, independente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra situação. Além disso, tem o objetivo de garantir isso por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção da legislação política e ações adequadas a esse respeito. Porém, apesar de ter alcançado alguns progressos nos últimos anos, a Organização das Nações Unidas, ONU, destaca que a desigualdade é um dos maiores desafios do nosso tempo e representa um obstáculo não apenas ao desenvolvimento, mas também à paz e à conquista dos direitos humanos em todo o mundo. Paralelamente, a falta de igualdade afeta em maior medida os grupos vulneráveis. 1 em cada 6 pessoas no mundo já sofreu alguma forma de discriminação, sendo que as mulheres e pessoas com deficiência são afetadas de forma desproporcional, de acordo com o relatório sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2023. Nesse sentido, a desigualdade põe em risco o pouco progresso que foi feito nas últimas décadas em termos de igualdade de gênero e direitos das mulheres, por exemplo, que ainda sofrem com disparidades econômicas, jurídicas, políticas e sociais significativas. Assim, algumas metas foram criadas: reduzir progressivamente a desigualdade de renda dentro dos países por meio de políticas fiscais, salariais e sociais adequadas, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião ou status econômico. Além disso, a melhoria do acesso a serviços básicos, como saúde, educação e emprego, para todos os segmentos da sociedade. Também a implantação de medidas para proteger os direitos trabalhistas e promover condições de trabalho justas e seguras para todos. A promoção de medidas para combater a discriminação, o racismo, a xenofobia e outras formas de preconceito. Sendo assim, os efeitos das desigualdades vão além do poder aquisitivo, de maneira que afetam a expectativa de vida e o acesso a serviços básicos, como assistência médica, educação e água. Poder promover um ambiente onde todos têm acesso a serviços básicos de qualidade, como saneamento básico, saúde, educação, respeito e moradia digna, é um direito de todos.